Falando de Yu Yu Tenjo, o cara conseguiu 3 dos maiores familiares que existem, os mais poderosos do mundo. Realmente eu acho que depois dele passar por tudo que ele passou, aquela parada dele ter sido humilhado por conta dele ser feio e tudo mais, cara, ele deu uma virada de ponta cabeça na vida dele que ele conseguiu dar uma sorte absurda de achar inclusive 3 bichos que são, ou que pelo menos se tornarão absurdamente poderosos no futuro. Então vem comigo pra gente poder conferir quem são esses familiares do Yuya e conhecer eles, ver como que ele encontrou esses familiares no meio da trajetória deles. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente sabe que agora tá na moda ter familiar dentro dos isekais, né? Muitos animes isekais, inclusive, estão trazendo esse tipo de mecânica, digamos assim, né? Que até eu curto bastante. A gente tem uns bichinhos de estimação roubadaço ali, é coisa maneira, né? Vale a pena. E o Yuya, óbvio que não ia ficar de fora desse ramo aí. Assim como ele também jamais fica de fora de dar o like no vídeo aqui, pô. Cê é louco? Se ele tem a capacidade de vir a moral aqui pra gente deixar o like, tu também vai deixar o like aí, pô. Dá essa força pra gente. Quem sabe você não encontra o seu familiar aí, um Bulldog francês, ou também um Golden Retriever, ou sei lá, pra quem gosta mais de gato, um Garfield da vida, né? Brincadeiras à parte, galera. Obrigado demais pelo like que você tá deixando aí. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo o canal. Então vem comigo, vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui nessa história. O primeiro familiar que ele encontrou foi o Knight. Enquanto o Yuya continuava explorando lá em paz, né, ele estava buscando um monstro para poder ver se ele upava de nível como sempre. Mas ainda não tinha encontrado ninguém, ele ficou numa busca eterna sem ver ninguém na frente dele. E, inclusive ele estava bastante cansado com relação a isso. E já pensando como? No passado dele, né? O cara para refletir a vida quando ele não encontra nada, tá entediado. O que ele estava pensando? Pô, no passado, se ele encontrasse com um monstro, qualquer um que seja na frente dele, com certeza ele se recusaria a lutar com esse monstro e desmaiaria na mesma hora. O Yuya estava usando isso como um meio de acalmar a sua mente agora. Como ele, no momento, não podia usar magia, ele estava explorando o sertão com um pouco de dificuldade, né? Um pouco mais baixo, digamos assim. Mas enquanto ele ansiava por essa magia que ele não podia usar, ele inesperadamente ouviu um pequeno som, como se fosse um grito. Pela sensação da voz, não era uma voz muito humana, e como um ser humano é curioso, ele foi lá, o Yuya ativou a habilidade de assimilação e se aproximou do som, prendendo a respiração para não ser detectado. Foi aí quando ele viu um enorme monstro humanoide com uma cara de porco que estava atacando o único cachorrinho preto. A arma do monstro porco era uma arma até de boa qualidade, e isso acabava danificando o cãozinho, porque o cachorro ele tinha um corpo muito pequeno e parecia um recém-nascido basicamente. Ele estava lá espancado, coberto de sangue, só que estava parado ali, desesperado, não dava para ele correr. Então algo com uma coisa preta fumegante se levantou do seu corpo, mas desapareceu rapidamente. E então o cachorro ficou tonto e acabou caindo de joelhos. O fato era que o monstro porco era o Rei Orc que estava atacando o cachorrinho, né? E ele era um nível 600, tá ligado? Um monstro literalmente de classe S, que até mesmo superava o Yuya em alguns aspectos. Inclusive o próprio Yuya viu que o Rei Orc estava fora do alcance dele, porque um único ataque era mais do que suficiente para matar o Yuya, tá ligado? Uma coisa instantânea, uma porrada só e vai beleléu. Mas ele também tinha a noção de que ele não podia deixar o cachorrinho sofrendo, morrendo ali. Então ele simplesmente pegou a lança absoluta da caixa de itens e silenciosamente entrou numa posição de arremesso e tacou a lança. Quando ele tacou a lança, metade do corpo superior do Rei Orc, pum, desapareceu. Aparentemente a vida dele foi encerrada pelo único golpe da lança absoluta, e a parte inferior do corpo do Rei Orc caiu lá, né, no chão de joelhos no local. O que, mano, fez ele desaparecer como se fossem partículas de luz. Depois de derrotar esse orc aí, ele olhou pro cachorrinho que estava respirando com muita dificuldade. Então o Yuya começou a pensar em alguma coisa para poder regenerar ele. Ele pegou um suco de regenerar a vida e deu para essa criatura, e as feridas por todo o corpo começaram a sarar em questão de minutos, né? O cachorrinho também olhou para o próprio corpo com curiosidade, enquanto gradualmente despertava da sua consciência. Então nessa hora, o Yuya perguntou se ele queria ir para a casa dele junto com ele, já que o cachorrinho não tinha família, não tinha para onde ir mais. E aí ele começou a ficar felizão, latindo, pá, isso significando que ele aceitou esse convite. Nesse momento, uma mensagem apareceu na frente do Yuya. Você adquiriu a habilidade Domar e o Fenrir Negro foi domado com sucesso. Isso não era um cachorro, na verdade era um Fenrir, né? E para maior surpresa dele ainda, foi quando ele conferiu o status do Fenrir Negro. Cara, o bichinho era nível 500, irmão, e tinha todos os atributos maiores do que 10.000. Pô, ou seja, ele era muito forte, inclusive era esmagadoramente mais forte do que o próprio Yuya.
E logo depois disso, o Yuya viu que seria meio estranho continuar com ele, só chamando ele de cachorrinho, então resolveu dar um nome pra ele, e de acordo com a cor, né, da pele dele, que ele era mais escuro, os pelos mais escuros, ele foi chamado de Night, o significado de noite. Então, enquanto ele abraçava o Night, o Yuya então jogou os itens do Rei Orc na caixa de itens dele e foi pra casa com o Fenrirzinho. Assim ele ganhou um adorável companheiro, familiar pra ele, o primeiro de todos, chamado Night, que acompanhou ele nas outras, porque o segundo agora, o Night já estava junto, que foi o Akatsuki. Um tempo depois de ter encontrado o Night, o Yuya acordou por uma manhã cedo, deu uma pequena caminhada no outro mundo para limpar a mente dele, né? Então tanto o Night quanto ele ficaram maravilhados com uma cena que eles encontraram, né? Uma parte da floresta foi simplesmente aberta como se fosse um buraco, como se tivesse sido feito um buraco nela, e um lago que brilhava ao sol da manhã se espalhou por aquele lugar. Só que o problema é que eles se distraíram nesse momento, esquecendo de ser cautelosos, e se aproximaram do lago. Era realmente um lugar muito bonito, porque a água do lago era tipo cristalina, tá ligado? Dava pra você ver o fundo do lago olhando por cima dele. Então assim, era uma coisa realmente hipnotizante, por isso que o Yuya ficou hipnotizado, né? Então assim que ele teve a aprovação do Night de que a água era boa, o Yuya preparou aquele belo banho pra ele. Mas do nada ele ouviu uma voz desconhecida, então involuntariamente ele acabou olhando pro que estava do lado dele, e aí era onde tinha um porquinho. Basicamente um porco que ele nunca tinha visto antes, aproveitando o banho ali, tanto quanto o Night e ele estavam aproveitando. Mas o porquinho era alguém adorável, cara, e tudo que ele estava fazendo era só mexer a cabeça. Enquanto acariciava o porquinho junto com o Night, porque ele pegou o porquinho então e se aproximava, o Yuya ativou sua habilidade de avaliação no porquinho. E aí ele viu que esse porquinho era um Mouju, um monstro de nível 490, e apesar de ser nível tão alto assim, as estatísticas dele eram bastante desequilibradas, né? O poder de ataque, por exemplo, de defesa eram muito abaixo do seu nível. Em vez disso, ele tinha um poder mágico excepcionalmente alto, 60 mil pontos, tá ligado? Enquanto isso tudo acontecia, apareceu uma mensagem inesperada na frente do Yuya, mano, dizendo que a habilidade de avaliação atingiu um certo nível de proficiência e mudou para a habilidade de identificação, e o Mouju foi domesticado com sucesso. O engraçado é o pensamento do Yuya nessa hora, né? Tipo, cara, como é que eu poderia ter domesticado esse bicho aqui? A gente tá só tomando um banho juntos aqui, será que isso significa porque nós tivemos um relacionamento nu, tá ligado? Os dois peladão lá na água lá tiveram um relacionamento, se encostaram. Então por isso que eu falo que as partes da comédia desse mangá, dessa novela no geral, são as coisas que mais me surpreendem. É muito engraçado, né? Tô até chorando aqui. Mas o porquinho pareceu muito surpreso com isso, só que eventualmente ele assentiu, virou pro Yuya, ficou de boa com isso aí, e ele até começou a falar, só que mesmo a fala dele é a fala de porco, né? O Yuya não entendia com detalhes do que esse cara tava falando, mas de alguma forma ele parecia concordar em ficar com o Yuya e com o Night. Então aí é até bom a gente pensar, porque é interessante, porque a gente sabe que o Yuya, ele tem a habilidade dele de compreensão de idioma, na qual ele consegue simplesmente saber qualquer idioma que seja, até no mundo normal dele, né, seja japonês, chinês, alemão, qualquer idioma, ele sabe. E no mundo dos monstros lá também, no mundo do Isekai, ele também aprende outros idiomas e entende eles facilmente. Só que essa habilidade não funciona nos bichos. De alguma forma não é algo que teria sido devidamente verbalizado o que ele estava falando. Basicamente, o Night e os outros bichos não se comunicam com a própria espécie, com os seus gritos da linguagem e tal. Eles meio que se comunicam tentando sinalizar com os seus instintos aí. Então é por isso que essa habilidade de compreensão de linguagem não funciona neles. Em vez disso, embora ele não entenda claramente o idioma dos dois animais, dá pra entender o que eles estão tentando dizer ali especificamente. Então depois disso aí, o Yuya olhou pro porquinho de novo, enquanto pensava em um nome pra ele. E assim como o Night, ele decidiu dar um nome na base da aparência do porquinho, que seria Akatsuki. Vendo seu pelo vermelho e os olhos escuros, né, negros, ele imaginou vagamente o céu antes do amanhecer, então ele decidiu que esse nome seria Akatsuki. Depois de ser nomeado, o Akatsuki inclusive soltou uma voz muito alegre, então assim que ele obteve a permissão dos dois, o Yuya foi lá e deu uma olhada nas estruturas das habilidades tanto do Night quanto do Akatsuki. O Night, por exemplo, ele tinha a técnica de ataque da mordida, nível 10, técnica da garra, também nível 10, tinha controle mágico e ele não precisava de canto, né, era sem canto, detecção de presença, esquiva, detecção de fraqueza, super sentidos e autoridade divina do deus lobo da noite, que talvez por conta do nível dele ainda não tá muito alto, né, ele tá no nível mais baixo, apesar de que 500 é bastante, mas mesmo assim ele poderia ser mais alto, ele não conseguiu liberar esse último aí não. E agora olhando para as estruturas da habilidade do Akatsuki, ele tinha um controle mágico, exorcismo, remoção de maldições,
e o Santuário. Esse último poder foi o mais intrigante de todos, porque essa habilidade Santuário era basicamente uma habilidade que criava um ponto ao seu redor que, mano, purificava basicamente tudo. Fazia com que o Akatsuki fosse capaz de desempenhar um papel significativo na recuperação e no suporte da equipe, em vez de um tipo de batalha como o Knight, ele não vai pra frente, sacou? Só que agora, numa nova semana tava pra começar, então o Yuya tinha que correr pra casa porque as aulas iam voltar no dia seguinte, não dava pra ele esperar. Bom, o terceiro familiar que ele encontrou foi o Oma, e esse aí, cara, foi no momento em que o Yuya estava num vale, onde dizem que um lendário dragão dorme, que é cercado por várias montanhas rochosas, íngremes, e dos dois lados desse vale aí tinham florestas muito densas, né? Uma natureza mesmo, cheio de plantas que nunca tinham sido vistas por ninguém, nem no grande ninho do diabo, que era onde ele ficava, com muita umidade, muito musgo. E enquanto Yuchi voltava para olhar para os arbustos da floresta, Kaori e o Yuya mudaram a visão para lá também naquela direção. E de repente, uma presa faminta contra os quais eles tinham acabado de lutar apareceu, veio atacando eles lá, babando pra caramba, mas esse monstro foi derrotado até rápido, só com uma flechada. Depois disso, todo mundo parou pra comer, só que no meio dessa comida aí, um rugido de algo que não parecia ser nem um monstro, nem um humano, começou a soar. Então, pouco antes do rugido alcançar eles, parecia que algum tipo de luz saiu do Akatsuki, como a habilidade do santuário dele, era como se ela tivesse sido ativada. Mas não tinha tempo pro Yuya parar e verificar isso tudo, porque aquele rugido começou a sacudir as árvores ao redor, o solo, o chão, fez com que a água do rio, por exemplo, começasse a espirrar muito forte. E aí, depois que tudo aconteceu, que ele viu que realmente o Akatsuki tinha ativado a habilidade do santuário. Isso porque Yuchi, Knight, Akatsuki e o Yuya têm como sobreviver a isso aí, podem resistir a todo esse terremoto, já que ele tem algumas habilidades. Mas a Kaori é diferente, então parece que o Akatsuki reconheceu que ela precisava dessa proteção e reduziu o dano aplicando a habilidade do santuário a Kaori. De qualquer forma, o chão e as árvores começaram a tremer muito. Algumas delas, inclusive, não aguentaram o impacto do estrondo e teve árvores que caíram, foram arrancadas. Realmente ajudou o Akatsuki ter usado o santuário na Kaori, né? Porque se não fosse por essa habilidade do santuário dele, a Kaori teria ido de vala, com certeza. E assim surgiu um dragão do nada. Esse dragão se parecia exatamente com o dragão antigo dos livros de história, né? Aqueles dragões bravos, o roxo profundo das escamas do dragão, né? Um ar fascinante, tava todo ao encontro do Yuya lá. A aparência do dragão, que tinha uma impressão tanto quanto nítida, era muito linda à primeira vista, né? Parecia de fato um deus. Seria ele o Véu da Nava? Não sei, né? Brincadeira, não é o Véu da Nava não. Mas ele era um bicho tão grande, quanto se fosse um arranha-céu, tá ligado? E tava caindo de lado por causa do seu tamanho. Também o corpo dele tava batendo completamente nas rochas dos dois lados do vale. Mas pode até ter forçado a passagem, já que mesmo as colinas rochosas tinham sido raspadas ali e acabavam desmoronando. Tudo estava fora do comum rolando nesse momento. Diante dessa situação tão doida, tão ridícula, o Yuya só tinha um pensamento na cabeça: morri! Como a mente dele também ficou no branco e não conseguia falar absolutamente nada, de repente ele ouviu uma voz diferente aí, como se fosse o berro do que ele ouviu antes. Era porque o dragão tava falando com ele, tá ligado? A princípio, o Yuya ficou surpreso e pensou que tudo tivesse acabado pra ele ali. Mas quando ele descobriu que ele podia de alguma forma se comunicar com esse dragão, falar com ele, aí as coisas ficaram de boa, pô. Trocar uma ideia com o dragãozinho aqui, tranquilão. E pô, convenhamos, né, galera? Se o dragão tivesse intenção de matar, o cara não ia, porra, tá trocando ideia ali, conversando e tal. Ele ia chegar e ia matar todo mundo, pô. O que acontece é que o dragão tava querendo, na verdade, provar o curry que eles estavam comendo, que o Yuya tinha feito, isso sim. Só que, pô, o tamanho do pote era uma coisa pra uma pessoa comer, né? Não pro dragão gigante. Acho que nem mesmo a panela inteira ia dar pra esse dragão comer, pô. Não rola. Então, nesse momento, o Yuya pegou uma pílula da bolsa dele e jogou na boca do dragão, o que fez o corpo dele começar a brilhar. E, eventualmente, essa luz, quando diminuiu, tinha só um pequeno dragãozinho ali, mais ou menos do tamanho das duas mãos dele, conseguia segurar o dragãozinho assim, ele diminuiu de tamanho. E agora, ele podia realmente provar esse curry aí. O legal também é que o dragão, depois disso, adquiriu a habilidade tanto de crescer, né, ficar grandão, quanto ficar pequeno. Enquanto ele comia, o Yuya explicou toda a situação pra ele, falou que ele é de uma existência do outro mundo, que o dragão, inclusive, nunca tinha nem ouvido falar desse mundo chamado Terra, né, e também dele ter tomado o lugar do ex-dono da cabana lá e tal, que é o Sage, né, eles chamam de Sage. Até que o dragão terminou de comer o curry e disse que isso era realmente bom. Só que no momento em que o Yuya ia agradecer, estava prestes a agradecer ele, uma mensagem apareceu na frente do Yuya.
você conseguiu domar o dragão Gênesis. E o engraçado era que nem mesmo o dragão sabia que tinha sido domado, cara. Aí, quando o dragão verificou o status, quando ele olhou lá, é que ele viu que tinha sido domado de fato pelo Yuya. Ele não tava acreditando nisso não. Mas assim, eu até que achei que ele aceitou bem de boa, tá? Então, lógico que agora, assim como todos os outros, ele tinha que receber um nome também. E assim o Yuya olhou pro dragão, pensou direitinho, pô, ele era uma figura majestosa, uma figura digna de ser um dragão lendário. As escamas dele eram uma mistura de roxo profundo, preto e um vermelhão forte. E assim criou uma sensação de luxo, né, digamos assim. Então por que não se chamar Oma? Pela aparência do dragão, veio na cabeça do Yuya justamente a palavra Omagatoki. Foi o que veio pra ele, isso porque Omagatoki significa crepúsculo, que era basicamente a forma como o dragão tava. Então o dragão murmurou esse nome, né, ficou pensando, repetindo algumas vezes e acabou curtindo ser chamado de Oma ali. Olha, se bem que até eu curti, né, falando a verdade com vocês, eu acho que um dragão domado combina com Oma. Oma acho um nome bacana, o nome do meu cachorro vai ser esse aí. Depois disso então, o Oma disse algo pro Yuya sobre o Knight, cara. Embora o Knight não seja uma espécie que vive desde a criação do mundo, né? Quando se trata de poder de combate, um Fenrir negro tá no mesmo nível do que um dragão lendário. Óbvio que o Knight atual é uma criança, é um filhote, e ele tá se desenvolvendo ainda. Mas ele também nunca tinha ouvido falar num Fenrir negro sendo domesticado por alguém. E olha que dragões vivem muito, hein? Considerando como ele estava sendo domado e criado pelas mãos do Yuya, pode ser que o Fenrir negro, o próprio Knight, se torne o Fenrir mais poderoso da história dos Fenrirs, cara. E o Yuya não esperava que o Knight se tornasse tão forte nem quanto o Oma. Imagina quanto mais forte de todos aí da história dos Fenrirs. O que deixa a gente, mano, cara, de queixo no chão, vendo que os familiares do Yuya realmente são brabos. E olha só, fora esses três aí que a gente comentou, também existem outros dois, que são o Ciel e o Kuro, mas existem muitas poucas informações sobre esses dois ainda, tá? Ou pelo menos eu não cheguei nessa parte ainda na novel. E assim que nós tivermos mais informações, a gente for lendo, for acompanhando, for lançando mais, eu vou vendo e vou trazendo aqui pra vocês. Porque eu comecei a ler essa novel recentemente, até porque o anime lançou agora, e nossa, só de estar começando a ler eu já vi que tem história pra caramba. Por isso que eu sempre falo, cara, se você tá curtindo o anime, tá curtindo esses vídeos de Isekai The Cheat, manda aquele seu likezão pra gente, cara, pra fortalecer muito o canal, porque assim eu consigo trazer muito mais conteúdo pra vocês desses animes que vocês estão curtindo. E se você quiser continuar acompanhando, é claro, pô, vendo mais sobre essa obra, muita aventura, muita loucura, combate, mais familiares, mais gente entrando nesse negócio aí, bora acompanhar junto. Se inscreve aqui no canal, mano, ativa esse sininho, porque assim você consegue receber as notificações e acompanhar toda a evolução do Yuya até o final da história, beleza? Tamo junto sempre, galera. Beijão, aquele forte abraço no coração de vocês e até a próxima. Eu vou te cobrar no próximo vídeo, hein? Tô te esperando lá. Valeu!